Oi, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre o Calvário do Parto. Isso mesmo que vocês ouviram, Calvário do Parto. Já tem um tempo que eu tô querendo falar sobre esse assunto e eu confesso que eu não tava sabendo como. Então eu fui buscar a quem sabe e quem me pede para falar a sabedoria necessária. Nesse canal até hoje a gente vem dando dicas pra gente se preparar, né, para maternidade real. Para que a maternidade não fique com esse peso tão pesado que a sociedade impõe, né? Que ter filhos é difícil, é custoso, é isso, é aquilo. Então, as minhas dicas aqui são feitas para ajudar. E aí, desde o gestar, né? A maternidade começa no gestar. A gente encontra muitos desafios de indisposição, de cansaço. Nós acabamos de entrar no 9º mês aqui, 36 semanas. Então eu comecei esse processo espiritual. E aí eu queria partilhar com você que está aqui. Talvez se você não for cristão, não vai fazer muito sentido tudo que eu vou dizer. Se você não acreditar em Cristo, não vai fazer sentido. E talvez está tudo bem, você não queira nem assistir o vídeo. Mas se você crer em Jesus, talvez essa via que eu vou contar para vocês do sofrimento, do Calvário, vai fazer muito mais sentido. Mas então eu queria conversar sobre isso, sobre o Calvário do parto. A gente se prepara mala da maternidade, prepara o corpo com o exercício, a gente prepara o cantinho do neném, onde ele vai dormir, onde ele vai trocar a roupa dele, vai trocar ele, vai dar banho. E a gente precisa entender que o parto é um processo doloroso. Independente qual via que você vai escolher, seja cesárea, seja parto normal, seja parto induzido, vai ter algum momento que vai ter dor, né? Se a gente fizer uma cesárea, provavelmente pós-parto tem a dor. Se você opta pelo parto natural, normal, no momento vai ter dor. Então, de qualquer jeito, a gente vai ter dor, a gente vai passar pelo sofrimento, pelo calvário do parto. E aí a gente precisa entender e dar significado a isso, se preparar também por dentro. Porque não adianta nada a gente se preparar, a gente já prepara o ambiente, o corpo, se a gente não prepara o coração, se a gente não prepara a alma pra gente viver isso. Eu tive 2 partos normais e agora eu pretendo ter um terceiro. Tô pedindo muito a Deus isso. E o dia que eu falei sobre isso, eu fiquei pensando, como partilhar isso, né? A gente precisa primeiro na nossa vida, e se você é cristão vai fazer sentido, rezar. Seja pela qual seja a questão, precisa rezar. Por quê? Porque a vontade de Deus ela acontece mais fácil. A vontade dele é boa e agradável. Então, ter esse pensamento, principalmente agora quando você entrar no 9º mês, de ter uma via de diálogo com Deus. Uma via, um diálogo mais sincero daquilo que você quer, daquilo que você espera. Olha, Senhor, igual no meu caso. Eu tive 2 partos normal. Eu gostaria muito que esse terceiro fosse normal também. Eu sempre falo com ele, Senhor, se é da sua vontade, se é pro meu bem, pro bem da Clara, que seja parto normal, mas que se não for, que seja cesárea também. Então a gente colocar aos pés da cruz de Jesus aquilo que é vontade dele, mas com essa consciência, sabe? De mostrar pra ele aquilo que eu quero, de pedir. Ele fala pra gente pedir. Ele é esse pai que espera a gente pedir. A gente precisa entrar no 9º mês fortalecendo o nosso espiritual. Porque muito mais do que o nosso corpo físico, e vai exigir muito do nosso corpo físico o parto. Porque é o trabalho de parto. Já não é à toa que tem a palavra trabalho, porque é um trabalho. Realmente exige muita energia, exige muito da nossa respiração, do nosso corpo. Mas precisa também exigir do nosso coração, da nossa alma. Recentemente eu vi um vídeo, até de uma parteira, da Laura Padilha, do último parto dela, e que espetacular. Só que só ela sabe a dor que ela sentiu, o quanto que ela teve que buscar espiritualmente para poder estar estável, sabe? Não se desesperar, não deixar o medo abater. E tudo isso vai influenciar no seu parto, porque se você não está preparada psicologicamente e espiritualmente, talvez qualquer coisa que acontecer fora do seu controle vai te alarmar, vai te desesperar. Então, eu queria convidar você a fazer essa reflexão. O parto é bem semelhante, claro que não igual, ao Calvário de Cristo. Antes de Jesus ir para o Calvário, antes dele ser preso, flagelado e subir ao Calvário, na agonia dele, ele sabia qual era a vontade de Deus, que era ele morrer na cruz, né? E aí ele fala que ele se possível, que ele não quer passar por aquele sofrimento. Quem ia querer? Ninguém quer passar por nenhum tipo de sofrimento. Mas se possível, tirasse dele aquele cálice. E a gente, quando a gente está gestando
e eu acredito que isso já é a terceira vez que acontece comigo, então eu acredito que acontece com outras mulheres. Quando vai chegando nesse finalzinho, a gente começa a ter um certo medo, um certo receio. Não é porque eu passei 2 vezes por parto normal, e ambos diferentes, em situações diferentes, que eu não vou ter medo do terceiro. Eu vou ter medo do terceiro, com certeza, porque eu sei da dor. E ninguém quer sentir a dor, mas eu sei o quanto que essa dor é o meu calvário, para depois ter a ressurreição. Então, olhar para o processo do parto como assim, ó, eu vou sentir dor, vai ser ruim, no sentido de trabalhoso, cansativo, mas eu vou ver o rostinho do meu filho. E como eu já disse, é como se fosse a ressurreição. Quando você vê o rostinho do filho, você viveria todas aquelas dores tudo novamente. Então, olhar para o parto como esse calvário, que a gente precisa subir, que a gente precisa chegar para depois ter a ressurreição. Olhar para o parto não como algo, eu não quero, eu vou fazer uma cesárea, já vou marcar porque eu não quero sentir dor, não sei o quê. Gente, dor em relação ao parto, seja na cesárea, seja no parto normal, você vai sentir, você ter várias camadas da sua pele cortada, acho que são 7, se eu não me engano. Você vai sentir muita dor. E depois você não vai conseguir cuidar do seu filho, às vezes, do jeito que você espera. A cesárea, quando ela é necessária, ela salva vidas. Mas quando ela não é necessária, ela é desnecessária. Ela faz a gente sofrer no nosso corpo de um jeito surreal, porque é uma cirurgia, né? Às vezes não conseguindo nem cuidar do nosso filho, que é a nossa ressurreição. Não tem nada mais... Eu não sei explicar. Eu vou falar assim, não tem nada mais divino, porque a única palavra que eu consigo pensar é essa, divino. Porque na hora que você vê o rostinho do seu filho, tudo que você estava sentindo de dor, de contração, de incômodo, no segundo passa. E a gente fica até assim, extasiada, a gente não sabe nem reagir. A mulher fica até meio paralisada, assim. Realmente parece que a gente vai lá no outro mundo, lá no céu e volta. E aí dá de cara com aquele bebezinho divino. É muito maravilhoso. Então, olhar o parto não como uma... é mágico, você vai lá, nasce de boa. Não, não é. É um calvário. Se preparar, então, ter momentos de oração, ter uma rotina de oração a partir do 9º mês é fundamental. É ao meu ver, a minha experiência, como eu disse, né? Então, começou o 9º mês, eu comecei numa oração, um sacrifício de oração, na madrugada, e mesmo com o sono totalmente abalado por causa da gestação, entregar um jejum. Então, faça isso. Por quê? Porque a gente não consegue enxergar, mas tudo tem reflexo no mundo espiritual. Então, neste tempo que você está aqui, vendo esse vídeo, está gestando, está no 9º mês, busque uma comunicação maior com o seu Senhor. Busque uma intimidade maior. Busque uma força que você vai precisar. E essa força a gente encontra nele. Como ele passou, todo o sofrimento que ele passou, surreal para um ser humano. E ele conseguiu, né, ficar ali tanto tempo. E mesmo assim, depois ressuscitou, a gente também vai conseguir passar pelo calvário do parto, receber nosso bebezinho, que é a ressurreição, e querer que aconteça segunda, terceira, quarta, quantas vezes Deus quiser nos presentear com uma bênção de um filho, porque a gente sabe que toda aquela dor, todo aquele calvário vai valer a pena. Como Jesus, que quis morrer por nós, porque por mais que o sofrimento dele foi tremendo e ele sentiu isso antes de acontecer, ele sabia que era para salvar os seus filhos. Então queira salvar os seus filhos, sabendo que sim, vai ter sofrimento, mas vai valer muito a pena. Tá bom? Queria deixar essa mensagem para vocês. Acho muito importante. Ore, reze, a forma que você chamar, em prol do seu parto, em prol de Deus te fortalecer para esse processo doloroso, mas ao mesmo tempo maravilhoso. Eu espero que tenham gostado do vídeo, curta e compartilhe com uma grávida, principalmente na reta final da gestação dela.